10% da população mundial. Ou seja, são 720 milhões de pessoas. O Brasil, por exemplo, lidera o ranking na América Latina, com 19 milhões de pacientes. Pois é, esses dados são da OMS, Organização Mundial de Saúde. E tanto a gente fala na saúde do corpo, mas e a da mente? Esse é um espaço que vai ser dedicado justamente sobre isso, para promover esses assuntos. E quem vai estar sempre aqui com a gente é a nossa psicóloga Maísa Diomário, que também é especialista em terapia cognitivo-comportamental. E Maísa, eu já vou fazer uma pergunta de cara sobre a ansiedade, que é o nosso tema. Todos esses números que a gente conversou aqui são justamente sobre esse diagnóstico. Tem um lado bom? Eu aprendi na vida que tudo tem um lado bom. A ansiedade tem também esse lado? Com certeza, Manu. Então, essa é uma dúvida, né, muito comum, até é legal tu começar e perguntar isso, né? Porque às vezes eu noto as pessoas na clínica, né, chegam e falam, mas tem como, eu não quero mais sentir ansiedade, tem como eu não sentir mais ansiedade? Só que, na verdade, a ansiedade, ela é essencial para que a gente consiga sobreviver, para as nossas vivências, né? Ela tem, como todas as outras emoções, ela tem uma função na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, uma delas, por exemplo, é uma função de proteção, né? Tem um sistema no nosso cérebro que que ela acaba ativando, né? Que é um sistema que a gente chama de luta ou fuga, né? Ou seja, faz a gente se defender, faz a gente se programar, por exemplo, para quando a gente tem uma prova, estudar para a prova, né? Se programar para algum evento importante que a gente tenha. Tudo isso é a ansiedade que faz, né? Então, imagina a nossa vida sem ansiedade, né? Só que daí existe aí um diferencial, né? Que é a ansiedade saudável, natural, que todo mundo tem, e a ansiedade patológica, que é onde começa a gerar um prejuízo na vida do indivíduo, né? Então, a ansiedade natural, por exemplo, né? Assim como eu falei, ela acaba impulsionando a gente, né? A patológica, ela acaba paralisando o indivíduo, né? Então, é o contrário, né? Ela acaba fazendo que o indivíduo não consiga agir, não consiga ir para a ação. Né? Então, como a gente pode ver, sem a ansiedade, por exemplo, a gente não iria se defender. Vamos imaginar um exemplo, né? Eu uso muito com os pacientes. Imagina que aparecesse um leão aqui para ti agora, né? Tu ia sair correndo, ia gritar, ia pedir socorro, né? Justamente por conta da ansiedade. Se tu não tivesse, tu ia ficar ali parado e deixar o leão vir aí para cima de ti, né? Então, a prova semana que vem. O fato de eu me preocupar com ela, que é a questão de, vou montar aqui um sistema uma organização aqui para eu estudar, para eu chegar lá e ir bem, estudar 1 hora por dia até lá, isso é a ansiedade que faz, né? Porque é uma preocupação produtiva. A gente tem uma diferença, né, de preocupação, que é a produtiva e a improdutiva. Como é que identifica, Maísa? Então, vamos lá. A produtiva, geralmente, né, ela vem muito ligada com resolução de problema, né? A gente, igual eu dei o exemplo agora da prova, por exemplo, né? Tem uma prova semana que vem. Então, como é que é a produtiva? Como que seria? Eu vou montar um cronograma para eu estudar, eu vou pegar meus resumos, eu vou assistir uma aula, né? E aí eu vou me preparar para aquela prova. Isso é uma preocupação produtiva. A improdutiva, ela geralmente vem ligada com uma distorção cognitiva muito comum entre as pessoas ansiosas, que é a catastrofização. Geralmente as pessoas catastrofizam, elas olham aquilo com um perigo muito maior do que ele tem, né? As pessoas nem sabem se vai dar certo ou se vai dar errado, mas elas já criam isso na mente delas. Então. Exato. Então elas já acabam se preocupando excessivamente, pensamentos do tipo, e se me der um branco lá na hora? E se cair um monte de coisa que eu não estudei? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir responder alguma coisa? E se na hora me der uma dor de cabeça, eu tiver que ir embora e eu passar mal? Então, essa é ligada com essa distorção cognitiva que é a catastrofização. Ou seja, esse indivíduo, ao invés de estudar, de se preparar, ele vai paralisar, né? Então, tu percebe essa diferença, né? A outra vai te impulsionar. Essa é a natural, a gente precisa dela, né? A outra vai te paralisar. Né? Então, é muito importante a gente saber essa diferença. Então, assim, outra coisa muito importante também é que a gente tem níveis, né, grau, né, de ansiedade. Então, tu pode ter uma ansiedade que te gera já um prejuízo, porém não se enquadra em um transtorno, né? Então, a gente tem, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, que é um dos mais comuns, né? Então, para se enquadrar em um transtorno, a gente tem que ver frequência, intensidade, tem algumas coisas.
Porém, a gente não precisa deixar ela ser um transtorno para muitas vezes buscar uma ajuda, buscar tratamento, né? A ansiedade, ela pode ir agravando, né, o grau dela, ela pode ir piorando. E uma ansiedade sem tratamento, né, sem um tratamento adequado, ela é um fator de risco para outros transtornos mentais. Isso que eu ia te perguntar. A ansiedade, então, ela pode ser o start aí como um fator de risco e desencadear outros problemas que a pessoa pode desenvolver até a curto prazo, eu acredito, né? Com certeza. A depressão, por exemplo, a gente fala que anda de mãos dadas, né, com a ansiedade. Então, uma ansiedade não tratada pode desenvolver, abrir um quadro de depressão, e como outros transtornos mentais também. Então, é muito importante, né, a questão das pessoas se perceberem, né, saberem essa questão, né, de quando procurar ajuda, não deixar um caso agravar, né, estarem antenados aos sintomas, né, por exemplo, né. Sobre esses sintomas, já que tu puxou esse assunto, é porque muito se confunde hoje com esse perfil tão acelerado das pessoas. Será que essa pessoa está ansiosa, ou ela está depressiva, ou ela tem, enfim, um outro diagnóstico? Como que a gente identifica? Tem uma receita para dizer, olha, eu acredito que essa pessoa possa ser uma pessoa ansiosa? Não tem uma receita, mas claro, né, tem alguns sintomas muito clássicos da ansiedade, né, então problemas de memória, concentração, sensação de nervos à flor da pele, fadiga, né, então irritabilidade, problemas com sono, então esses são sintomas muito clássicos de pessoas ansiosas, né, então, na verdade, essa questão de receita, né, não existe, né, então a gente tem que entender que a gente vai se observar e buscar ajuda, né, porque não tem uma receita pronta, né, a gente tem que realmente estar ligado, né, naquilo que a gente vai manifestar para não deixar que aquilo ali se agrave. E isso que tu falou agora, esse olhar para si, se perceber, se autocuidar, isso é na terapia, como é que funciona, né? A partir desses primeiros sintomas, em que a própria pessoa às vezes já se reconheça, tem alguma coisa errada. Sim. É na terapia, como é que é, Maísa? Muitas vezes a pessoa vai observar, vai procurar terapia primeiramente, outras procuram primeiramente o psiquiatra, por exemplo, e outras, né, vão procurar ainda outros profissionais para depois saberem que aquilo é ansiedade, porque elas não sabem de fato reconhecer, né? Então, por exemplo, um tratamento, no que se consiste, né? Um tratamento de ansiedade, por exemplo, né? A terapia, né, medicação com psiquiatra, né, quadros leves, moderados, às vezes a gente consegue tratar somente com terapia, mas aí cabe ao psiquiatra, né, saber se ele vai querer medicar ou não, se o paciente tem a indicação, né, de medicar ou não, né, porém, outro ponto, assim, importante que eu falo muito do tratamento, que não tem, né, como a gente avaliar um paciente ansioso sem olhar para o todo dele, né, para a vida dele, para os hábitos, né? Então, quem é meu paciente, aí eles já sabem, né, que eu sempre vou estar olhando para o todo da vida deles, né? Então, comer bem, uma alimentação saudável, dormir bem, porque restrição de sono é outra coisa que abre portas aí para várias doenças também, né? Atividade física, saber desligar. Então, assim, o que acontece, né? As pessoas andam com muita dificuldade de desligar. E a gente tem que entender que a gente tem alguns fatores essenciais para a saúde do nosso cérebro, né? O cérebro, ele é um órgão, como todos os outros, e ele precisa, né, de algumas coisas, alguns hábitos e algumas coisas para ele funcionar do jeito que tem que ser, né? Então, essa questão do se desligar, hoje em dia, as pessoas estão apresentando muita dificuldade, né? E elas não conseguem mais. Até nos momentos de descanso, elas estão colocando mais estímulos para o cérebro, né? E aí isso é muito ruim, porque o cérebro ele fica hiperestimulado o tempo inteiro, né? Ele está sempre com estímulo. Então as pessoas não conseguem fazer uma meditação, respirar, fechar o olho um pouquinho, não fazer nada. Inclusive, eu vejo isso muito na clínica, que quando a gente fala sobre isso, as pessoas se culpam de estar descansando, de não estarem sendo produtivas o tempo inteiro, né? Elas se cobram uma produtividade que, como se fosse uma máquina, né? Na verdade, né? Querem ser produtivo o tempo inteiro, tá apresentando resultados o tempo inteiro. Parece que foi colocado, imposto pela sociedade, você precisa ser boa, você precisa produzir, você tem que dar resultado, você tem que ser exemplo, você tem que ser empoderada, Isso eu acho que é uma tortura diária? Isso, não, e aí realmente, né, só que as pessoas levam isso e aí acabam
prejudicando, né, a sua saúde mental e a saúde no todo, né? Porque o cérebro, ele precisa disso, é igual eu explico para os pacientes. A tua alimentação, o sono, a atividade física, o descanso, né, na hora certa, eles são combustíveis para o teu cérebro, né? Então, o que tu tá colocando aí, como tu tá abastecendo ele, aí tem que ver como que tá sendo, né? Então, assim, outra coisa que eu noto as pessoas, às vezes, assim, os adultos mesmo, eles estão com comportamentos até muitas vezes infantis, né? Então, assim, ó, alimentação saudável, né? Tira aí fast food, come menos, né? Menos açúcar, menos farinha, diminui, né? Esses alimentos ultraprocessados, né? Ai, comer salada é muito ruim. Ai, fazer atividade física é chato, né? Porque eu sinto dor, porque isso, porque eu não gosto. E é como eu falo, né? Meus pacientes já sabem que eu falo muito essa frase, que quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito, né? Criança, sim, eles querem ceder ao prazer momentâneo, tem dificuldade de, não, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer isso, né? E aí é o cérebro delas, né, que acaba conduzindo a isso. Agora a gente, né, como adulto, que já tem aí nosso cérebro formado, né, a gente tem total condição de entender que nem tudo é legal na vida mesmo, né? Às vezes a gente vai fazer porque é necessário, não é uma questão de escolha, será que eu vou? Não, é uma necessidade. Se tu quer ter uma saúde mental, se tu quer ser produtivo, se tu tem que se cuidar. Não existe uma outra saída para isso. Tu tem que cuidar da tua alimentação, daí dos combustíveis aí que eu falei, né? Do sono, da atividade física e do descanso. Né? Então, cuidar muito da saúde cerebral, né? Então, o tempo inteiro muito estímulo, isso também ajuda nessas questões de desencadear realmente um quadro de ansiedade, por exemplo. Com certeza, e um órgão que é tão delicado e pequeno, né? Só corresponde a 2%, né, do peso do corpo humano. Isso. Então, dá um pouco mais de 1,5 kg. E ele já é tão... Ele é o dominante, ele é o predominante, né? Se a gente pode falar assim, mas... Só que tu falou uma coisa que me chamou muita atenção sobre desligar. Eu, por exemplo, eu olho para ti, para o teu trabalho, eu penso como que a Maísa dá conta. Como dar conta, desligar e poder refletir sobre tudo que está acontecendo e ter uma vida regrada. Como, Maísa? Como é que tu dá conta? Como? É uma dúvida, né? Essa daí todo mundo me pergunta. Mas é como eu falo, né? Eu consigo fazer isso justamente porque eu sigo essas orientações, né? Eu, por exemplo, quando eu termino meus atendimentos, eu atendo praticamente até 9, 10 da noite muitos dias, né? Hoje a minha agenda tá bem cheia. E como que eu faço para conciliar? Eu treino todos os dias, né? Então, assim, isso hoje, para mim, é um compromisso. Não tem como eu abrir mão. Né? É um compromisso que eu tenho comigo e eu tenho que ir lá porque eu sei que isso vai determinar o meu dia, determinar a minha qualidade no meu trabalho, né? Então não tem como eu abrir brecha para não ir porque eu tô cansada, se eu não for eu sei que eu vou ficar pior. Então assim, quando eu termino meus atendimentos, por exemplo, eu deixo tudo desligado, eu me retiro um pouquinho do meu celular, eu vou fazer outras coisas, eu vou realmente desligar, né? Que é isso que a gente vem falando, né? Então, as pessoas já querem estímulos a todo momento, é celular, é televisão, é filme, é vídeo, é o tempo inteiro, né? As pessoas não conseguem mais desligar. E aí, isso tu acaba submetendo o teu cérebro a um estresse desnecessário, né? Porque tu fica sempre... Estresse é bom, né? A gente precisa do estresse para nossa sobrevivência também, claro, né? Ele que faz toda essa questão de impulsionar a gente, né? Preparar a gente para muita coisa. Porém, o ansioso, por exemplo, quando eu falo o ansioso que tem prejuízo, né? O ansioso patológico, ele acaba se submetendo a um nível muito alto de estresse, um nível desnecessário, né? Então, todas essas questões aí envolvem esses fatores, né? Que levam para o desenvolvimento do transtorno, por exemplo, ou de uma ansiedade dos traços, por exemplo, né? Porque a gente pode ter traços e não se enquadrar naquele transtorno, não teve todos os critérios que a gente tem que levar em consideração para ser um transtorno. Mas tu pode ter traços, por exemplo, e aí tu já tem que ter um tratamento adequado para que aquilo, né, não vire possivelmente um transtorno depois. E infelizmente a gente tem essa percepção muito natural, né, Maísa, de que esses fatores externos, eles já são ali o gatilho, sabe? A fagulha para causar a catástrofe, como tu já falou lá no começo, e ter esse processo de irritabilidade tão natural. Por que as pessoas estão assim hoje, Maísa?
Eu acho que é justamente isso, né? Como eu falei, é a questão muito do estilo de O vida, junto externo, com né? isso, e aí o ansioso, ele fica, ele sempre, né, como eu falei, ele tem uma tendência a potencializar o risco, né, das coisas. Então ele superestima o risco de uma situação, de alguma coisa, e ele subestima os recursos que ele tem para lidar com aquele risco, né? Então ele tem esse viés aí, né, que é um pouquinho, né, desequilibrado aí, né? Então ele acaba vendo muito maior o problema, né, do que ele até imaginando, né, vários desfechos aí catastróficos que 99% do que eles pensam que vai acontecer não vai, né, porque é o tempo inteiro, até eu brinco com os pacientes, né, para explicar para eles que o exemplo do leão ali que eu gosto muito, né, que o ansioso patológico, tu entende que ele tem que lidar com um leão por dia, né, assim, e o que é esse um leão por dia? Às vezes é uma entrevista, falar com o chefe, falar com uma pessoa diferente, lidar com situações cotidianas mesmo, né? Então ele vive submetendo o cérebro dele a enfrentamento desse leão por dia, por exemplo, né? E até uma crença que é bem interessante, né, que os ansiosos têm, que eles levam para mim, que é assim, Maísa, mas se eu pensar em tudo de pior que pode acontecer, caso aconteça de fato esse pior, eu acho que eu vou estar mais preparado, eu vou sofrer menos, né? Isso é uma crença muito comum entre os ansiosos. Só que isso é um mito, né? Na verdade, tu não vai estar preparado para caso aquilo lá que tu tá pensando vai acontecer. Tu vai sofrer igual. E no caso do ansioso, ele sofre duas vezes, porque ele sofre antes, quando ele imagina aquele cenário acontecendo, e ele sofre depois se acontecer. Fora que 99% das vezes não acontece, então ele sofre à toa. E, de novo, coloca o cérebro dele a um estresse desnecessário, né? Então, tá ali tendo que lidar com um leão por dia. É como pessoas, por exemplo, que têm medo de viajar de avião, né, Maísa? Isso. É mais Também ou menos isso, né? A pode ser. probabilidade, como é que vai? Exato, exato, porque assim, a probabilidade, né, de um avião cair, a gente pode achar até na internet, lá tem quantos milhões, enfim, de voos que tem por dia, quantos aviões caem, é um risco, assim, realmente muito pequeno, por isso que é considerado o meio de transporte mais seguro, né, e por isso que a gente viaja aí, né, para todos os lugares de avião, justamente porque o risco é pequeno, né, mas o ansioso, geralmente, ele se apega à possibilidade, opa, existe uma possibilidade do avião cair, então eu já não ando mais de avião. Só que daí ele começa a usar como estratégia a evitação, né? E aí ele evita tudo, porque possibilidade, tem possibilidade de tudo, né? Ah, eu não vou dirigir porque tem possibilidade de eu bater. Eu não vou no mercado porque tem possibilidade de eu ser assaltada no meio do caminho. Eu não faço mais nada, eu fico refém desses meus pensamentos, né? Então eu acabo evitando tudo, e isso é um comportamento bem comum, é uma estratégia, né, que o ansioso usa para não lidar com a ansiedade, para evitar com a ansiedade, né, que é evitação. Não, eu não vou porque daí se eu fico ansioso, então é ruim. Só que a gente tem que entender que o cérebro, ele alarma muitas vezes, ele dá sinal de que algo é perigoso, só que na verdade não é. Né? Então a gente tem que aprender a racionalizar, a olhar para uma situação de fora. Será que realmente aquilo ali é perigoso? Né? Então o que tu pode fazer de pior para uma pessoa com ansiedade é proteger na questão de não vai lá mesmo. Não, então não faz isso, já que tu tá nervosa, não vai. Ah, já que tu fica muito nervosa quando tu fala em público, é melhor tu evitar, não fala. E aí o que acontece? Tu reforça aquela ansiedade, onde ele vai ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais evitativo, gerando um prejuízo enorme na vida daquela pessoa. E esse cada vez mais ansioso, cada vez mais o processo de evitação, isso eu acredito pelo menos, né, como leiga, a insegurança é insegurança, né? O ansioso ele é inseguro porque talvez a gente tenha aquela percepção, aquela cultura de que o ansioso ele é forte, ele vai lá, ele já quer para ontem, mas muito pelo contrário. Vendo tudo isso que tu tá me falando, é a insegurança que permeia a vida de uma pessoa ansiosa, né? Isso. Eu acho, pelo menos. Não é uma característica bem comum de pessoas com ansiedade, essa insegurança, porque na verdade eles têm uma baixa tolerância a lidar com incertezas, né? Então, ou seja, pode ver que a maioria dos ansiosos, eles querem ter o controle de tudo, né? Só que o que acontece é que a gente não tem controle de quase nada, né? A parte que está no nosso controle, ela é muito pequena. E se a gente focasse realmente só na parte que está ao nosso controle,
seria uma coisa. Mas o ansioso, ele quer já prever tudo que vai acontecer, ele quer ter controle de tudo, e aí ele vai começar a evitar, justamente porque ele vai se deparar com situações onde ele não tem controle, onde ele não consegue controlar. E aí ele acha como estratégia para lidar com isso a evitação. E aí ele começa a entrar nesse processo evitativo, gerando cada vez mais ansiedade, né? Então tu percebe um ciclo, né? É onde um ciclo vai se alimentando e vai se perpetuando, né? E aí quando vê, muitas vezes ele está evitando tudo, né? E aí gerando um prejuízo bem grande, né, para a vida. Ansioso não é evidente, então. Ansioso tem que aprender isso, né, Maísa? Não, exato, né? E ainda bem, né, que não são, porque além de eles ficarem pensando num futuro, é só catástrofe, né? É só catástrofe. Daí eu falo, né? Até eu falo para eles, ué, mas se tu consegue prever tantas coisas assim do futuro que tu fica prevendo, será que não tá estranho prever só coisa negativa? E cadê as coisas positivas? Será que nada acontece? Será? Né? Onde que estão essas coisas, né? Porque se tu prevê, tu também estaria prevendo, então, as coisas boas, né? Mas não, é somente as coisas negativas, né? E aí é uma catástrofe que geralmente, né, o que ele está imaginando ali, geralmente não acontece, porque ele sempre imagina uma coisa muito maior e muito pior do que é. Retomando um pouco até o tema do próprio tratamento em si, lá nos teus atendimentos, Maísa, quando tu pega um caso de uma pessoa muito ansiosa, como que lida no primeiro impacto para chegar para essa pessoa e esclarecer para ela, talvez algo que seja tão óbvio como a gente fala de alimentar não só o cérebro, mas o corpo, a rotina, o ambiente familiar, profissional com boas práticas, com boas ações. Mas como chegar para uma pessoa que está viciada naquele processo diário de tantos fatores externos que podem ocasionar um super fator de risco para uma depressão a partir da ansiedade? Como que lida, né? No caso, tu que é especialista nesse assunto, né? Tem propriedade. Como que tu lida quando pega casos mais complexos, assim, que tem, talvez fica a pessoa, coloca aquela parede, a barreira? Então, eu sou suspeita porque o transtorno de ansiedade é um dos meus queridinhos na clínica, né? O que eu mais gosto de tratar, assim, gosto muito mesmo. E, na verdade, a gente começa a questionar mesmo o paciente de algumas coisas para fazer questionar no sentido de ele começar a entender, claro, isso faz parte do tratamento, né? A gente começa a racionalizar junto com ele, né? Então a gente ajuda ele a chegar às conclusões, na verdade, eu vou direcionando, vou questionando, né, através de técnicas, para que ele chegue, né? A gente vai olhar para cada caso, claro, né? A gente faz uma conceituação cognitiva ali de cada paciente que chega, isso na terapia cognitiva, né? E aí cada caso é uma maneira muito diferente, porque é o que eu digo, nem todos os ansiosos possuem os mesmos sintomas. São sintomas às vezes diferentes. Um às vezes tem aquela preocupação excessiva, o outro já vem apresentando uma maior irritabilidade, o outro veio pelas questões do sono, o outro veio, né? E muitas vezes eles têm dificuldade em reconhecer, né? E aí vai através das técnicas, tudo eles vão trazendo para a terapia, a gente vai conversando sobre aquilo e aí vai realmente pontuando e através das técnicas direcionando o paciente a eles mesmos começar a identificar realmente esses pensamentos catastróficos, essas distorções cognitivas que tem, né? É realmente educativa, eu diria assim, né? A terapia cognitiva. É isso, eu ensino para eles mesmos sobre o que está acontecendo ali no cérebro deles, né? Para que eles tenham um conhecimento daquilo ali e saiba lidar, né, com aquilo ali. E a gente diz que a terapia cognitiva, o que a gente quer, um dos intuitos dela, é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. Então, aquilo que é feito na terapia, o paciente aprende a fazer com ele mesmo, né, esses questionamentos, Aplicar na né? prática, né, do dia a dia. Na prática. Isso. E a questão até ali da dificuldade que eles têm de tolerar as incertezas, né, acaba muitas vezes que quando eles evitam aquelas situações que eles estão julgando muito perigosas, eles acabam reforçando elas porque tu comprova para o teu cérebro, né? Ó, tu tinha razão, aquilo lá é muito perigoso, então eu não vou. Né? E aí ele vai ganhando força, né, para te provar que as situações cotidianas são realmente muito perigosas, né? Então ele vai ganhando força e vai se tornando cada vez mais forte e tu vai apresentando cada vez mais esses sintomas, cada vez ficando mais resistente, mais evitativo e gerando prejuízo em todas as áreas da vida, né? Então às vezes gera familiar, relacionamentos em geral, no trabalho, né? Igual eu já tive paciente
que chegou para mim, né, na clínica, e ele tinha conseguido pegar atestado quase que a faculdade inteira para não apresentar trabalho, né, na faculdade, porque ele ficava muito ansioso. Então, quando ele fez esse processo, né, de reforçar, tu entende que isso foi ficando cada vez pior, O né? cérebro entende, então. O cérebro Essa mensagem, ela cai aqui e ela fica sendo isso, martelada. martelada, ó. Então, apresentar trabalho é desastroso, é perigoso, é uma catástrofe. E aí, cada vez que ele evita, isso se reforça, né? Então, se eu tô evitando, se eu não tô indo, opa, então o cérebro, o que ele tá me dizendo aqui, ele tem razão. Né? Então isso vai se reforçando, tornando cada vez mais forte e o cérebro vai ganhando força para depois vir com as mensagens dele aí, né, de que tudo é perigoso, tudo é muito catastrófico, né? Então realmente tu comprova para o teu cérebro que ali existe um perigo real, né? Quando muitas vezes é algo que não é real, né? Como eu falei, 90% das vezes, 99% não é real, né? Então tá aí a questão, né? O perigo de tu realmente ficar acreditando em tudo que tu pensa, né? E essas dores que vêm muito do ambiente familiar, trabalho, esses fatores externos, é como se eu pensando tirasse o ar mesmo da pessoa, né? Tirasse o oxigênio, não só o físico, mas o do cérebro no sentido psicológico, mental. Parece que não tem para onde correr, parece que eu vou precisar de ajuda, né? Essa Sim, sensação. é uma sensação de exaustão, né? O esgotamento mental mesmo que a gente fala, né? Porque a pessoa se sente cansada, esgotada mesmo, né? Ela vai perdendo as forças mesmo para lidar. Às vezes, por isso que um dos sintomas está ali, a questão da memória, da concentração, é toda afetada, né? Porque realmente a pessoa chegou muitas vezes no esgotamento. Porque tu imagina, tens um sistema ali no teu cérebro programado para te proteger, né? Que realmente era para ser acionado em momentos de perigo, né? Só que ele está sendo acionado em coisas pequenas do teu dia a dia, coisas que tu teria que fazer no teu dia a dia, que para algumas pessoas são muito simples, para uma pessoa ansiosa, às vezes, realmente é muito pesada. É a questão do um leão por dia lá, né? Que ele tem que lidar com um leão por dia, né? Então, por isso vai gerando essa exaustão, um esgotamento mental mesmo, né? E afeta o todo, né? E é tão bom a gente poder conversar sobre esses temas, né, Maísa? Temas que, se a gente pegar num cenário há pouco tempo, cenário de 5, 10 anos atrás, ou mais antigo ainda, era muito mais restrito, pautas como depressão, ansiedade, tantas outras que envolvem a psicologia, eram muito assim colocadas para segundo plano, deixa para depois, ou como eu já ouvi isso no próprio ambiente familiar, isso é falta de trabalho, isso é falta do que fazer, esse preconceito, essa resistência. Isso. A partir desse olhar hoje atual em relação à ansiedade, evoluiu muito, cresceu muito, talvez seja por isso que a gente está aqui hoje, podendo conversar de forma tão aberta e, acima de tudo, uma forma liberta, né? Isso é muito importante, né? Isso, acho que teve o lado bom, se tem algum lado bom nisso, assim, foi realmente esse crescimento dessa área de as pessoas estarem procurando muito mais, né? Ajuda, terem essa consciência de buscar ajuda, de entender que realmente, se tu tens um problema no coração, se tu quebra uma perna, se tu, né, tem um outro problema em qualquer órgão, tu não escuta, né? Sozinho tu consegue, né? Nada, que bobagem, tu quebrou uma perna, sai andando, sai correndo, né? As pessoas não falam isso, né? E por que o cérebro seria diferente? Ele é um órgão como todos os outros, né? E até na questão do maior, que eu digo, da questão que ele comanda todos os outros, né? Então, assim, tu pensa que se ele não vai bem, como que as outras coisas vão bem? Ele é que está comandando. Então, eu acho que essa questão de subestimar muito, né? Essa questão da saúde mental, ainda bem que está indo já para um caminho bem contrário, né? Já está muito diferente hoje em dia. Até porque eu posso cuidar do meu físico, eu posso cuidar da minha dieta, eu posso ter um corpo dito perfeito a partir dos padrões que a gente tem impostos. Tabu que também aos poucos aí a gente vê que está se quebrando, mas não adianta nada se eu não cuidar aqui, ó. É aqui então. É isso. É aqui. Isso. E como ter essa consciência disso? Numa pessoa tão acelerada e com tantos efeitos que a gente conversou agora. É como eu falo, talvez, assim, tu vai ter, infelizmente, né? Tu vai ter a consciência quando o teu cérebro
der o sinal que tu tem que parar, né? Igual quando começa a ter crises recorrentes de ansiedade, né? Por exemplo, onde às vezes as pessoas começam a ter crises e acabam ficando incapacitadas, por exemplo, de trabalhar, de fazer alguma coisa, né? Porque começam até a ficar ansiosos com medo da crise, por exemplo. Tem muitos pacientes assim, né? E aí é um gerador de ansiedade, né? Quanto mais tem crise, mais estão ansiosos, mais tem medo das coisas, né? Porque é muito ligada com medo, né? Então, infelizmente, se tu não tiver essa consciência antes disso tudo acontecer, tu vai ter depois, né? Então, hoje a gente tem tanta informação, né? Tanto se fala da importância da alimentação, da atividade física, né? De um sono regular, da importância, né, de dormir bem, né? Isso está em todo lugar hoje, né? Qualquer lugar tem essas informações, né? Então, se tu não for por escolha, tu vai por obrigação depois. Então, eu acho que sempre é melhor tu cuidar da saúde do que da doença, né? Depois. Então, é muito melhor prevenir nessas horas do que remediar, né? Então, muitas pessoas falam para mim, nossa, mas eu não sabia que a ansiedade fazia isso. Eu tô assustada, né? Eu ouço muito isso na clínica. Nossa, mas eu tô assustada porque eu não sabia que a ansiedade fazia isso. Né? Então, às vezes, são pacientes que já foram antes num cardiologista, antes já passaram por vários profissionais para ver o que é, para fazer exame. E aí, quando eles encaminham, né, para o psicólogo, para o psiquiatra, aí eles falam, meu Deus, né, como que pode? Eu não sabia que um transtorno mental, que é algo realmente da mente, poderia fazer isso, né? Então, é isso que eu digo, esse é um alerta, né, de cuida da saúde, né? É muito melhor, é muito mais fácil tu cuidar da saúde do que cuidar da doença, né? Então, essas coisas acabam sendo um fator, né, um dos fatores que podem te ajudar a prevenir, por exemplo, né, um transtorno. Então, até falando em causa, né, que eu não sei se a gente falou ali no início, mas até falando um pouquinho, porque é algo que é uma pergunta muito frequente. Mas por quê? Né, qual é a causa? Ah, ou então eu acho que eu sou assim ansiosa porque meu pai brigava muito comigo quando eu era pequena, né? Então as pessoas ficam procurando a causa. E na verdade, quando a gente fala de transtorno mental, não existe uma causa. Ele é multifatorial, são vários fatores, várias causas, na verdade, que juntas fazem desencadear um transtorno, né? Ou um episódio, uma ansiedade patológica, enfim, né? Então, ele é multifatorial, é isso que a gente fala, né? Então, quais fatores? Genéticos, ambientais, biológicos, situações de vida vividas, né, por cada sujeito, né? Então, pelo indivíduo, pai, mãe, né, situações que passaram com eles, ou muito que ouviu, educação. Então, tudo isso, ambiente, né, tudo isso vai somando e acaba sendo, são fatores, né, que é o multifatorial, para desencadear, fazer tu ter ou não, né, um transtorno. Então, eu sempre dou o exemplo do bolo, né? A gente não faz o bolo com um ingrediente. Não vou fazer um bolo de banana só com a banana, só com o ovo, né? Assim é um transtorno mental. A gente precisa de vários ingredientes, que são esses fatores, né, que eu falei, que juntos desencadearam. Ah, tá. Mas e o fato, né, de eu ter passado por uma situação lá na minha infância, isso pode sim ter tido relação com o teu transtorno, né? Então, mas não foi ele sozinho que desencadeou. Por isso que a gente sempre fala para o paciente, né, ajuda, faz ele entender que correlação é diferente de causalidade. Então, assim, causa é uma coisa, correlação é outra coisa. Então, essa situação que tu está me relatando, que tu passou, pode ter sim relação com esse quadro que tu vem apresentando agora. Porém, ele sozinho não é indício, né, de tu desenvolver algum quadro de ansiedade ou depressão ou qualquer transtorno mental. Sim, aquela situação específica não necessariamente ela vai ser o gatilho para todo um processo de irritabilidade, por exemplo, ou de crises, enfim, não tem nada a ver. Não, até porque se fosse, então todo mundo, vamos supor assim, que bateu o carro, iria desenvolver um quadro de ansiedade. Todo mundo que teve um pai que bateu quando era pequeno, iria ter um quadro de ansiedade ou depressão, vamos supor assim. E não é isso que acontece, né? Tem pessoas que desenvolvem esse quadro e tem pessoas que não desenvolvem. Por quê? Se aquilo ali fosse uma causa, ia ser a causa, então, para todas as pessoas. Para todos os outros casos. Exato. Então, se tem alguém, né, que não desenvolveu nada, mesmo tendo um pai que bateu, mesmo tendo, né, então por isso que a gente não fala em causa, né, a gente fala que ele é multifatorial, várias causas que junto faz desenvolver aquele quadro, manifestar, né. E esse quadro, tu falou em crises, né, agora assim, há pouco, e eu queria que tu talvez com exemplos
Como que podem ser essas crises de ansiedade em casa, no trabalho ou na rua, com pessoas totalmente aleatórias? Porque a gente vai culpar, né? Sou ansioso por causa da minha mulher, eu sou ansioso por causa do meu filho, que meu filho me incomoda. E não é por aí. Porque se a pessoa tem a patologia, ela vai desenvolver. Quais são as crises que a gente pode identificar? Alguns exemplos, assim. Sintomas bem comum em crise de ansiedade, né? Palpitação, muitas vezes tremor, suor na mão, né? Eles relatam muito, né? Tremores, palpitação, náusea muitas vezes, né? Então, com muita dor de cabeça, às vezes os pacientes relatam, mas na crise mesmo é muito comum. Palpitação, suor na mão, tremor, isso são sinais, assim, bem clássicos de uma crise, né? De ansiedade. Então, e ela pode dar em qualquer lugar mesmo, né? Não tem um lugar específico. É por isso que eu digo que muitas vezes, quando ela começa por ela dar em qualquer lugar, o paciente vai ficando cada vez mais ansioso porque ele desenvolve o medo de ter a crise. E aí ele já não quer mais ir para o colégio porque ele vai ter uma crise lá, ele não quer ir no mercado porque ele vai ter uma crise lá, então ele começa a evitar todas as coisas com medo da crise, né? Então por isso a importância do tratamento, né? Porque daqui a pouco tu não tá indo mais trabalhar, tu não tá indo mais para a faculdade, para o colégio, né? Então... criar uma catástrofe da catástrofe em cima disso, né? Mas, e tem tudo a ver mesmo com esse pessimismo. O que é, assim, que de fato, a partir dos teus estudos, dos relatos, o que de fato internamente essa pessoa pode estar vivenciando? Então, é interessante, né, porque os ansiosos, às vezes, eles são vistos pelas outras pessoas, né, como pessimista, né, e às vezes as outras pessoas não entendem que isso é um sinal, muitas vezes, da ansiedade, né. Nossa, ele é negativo, nossa, ele é pessimista, né, ai, só pensa coisa ruim, só fala coisa ruim, né, mas é justamente por aquela necessidade de ter controle de tudo, de querer prever tudo que pode dar de certo, de errado, para ele já se proteger daquilo, é que ele se torna também uma pessoa pessimista, né? Porque ele vai catastrofizando tudo, na cabeça dele o que passa sempre é muito pior, coisas que às vezes não passa na cabeça de outras pessoas, né? Então ele está sempre prevendo e preparado para o pior acontecer, né? E querendo se preparar para aquele pior. Então, automaticamente, ele se torna essa pessoa pessimista, né? E aí, o pessimismo acaba, de novo, afetando toda a vida dele, né? Acaba ainda alimentando esse ciclo de ansiedade também, mudando, deixando a pessoa muito mais irritada, muito mais insegura, como tu me falou, né? Lá no início, né? Que são traços comuns do ansioso, né? Então, é justamente muito normal, porque tu imagina, tu ficar prevendo várias coisas ruins o tempo inteiro. Né? Então tu acaba ficando pessimista. Não vou lá porque lá e vai que alguém bata o carro se eu for lá, né? Ai, não vou no mercado porque vai que eu vou ser assaltado lá no mercado. Não vou apresentar lá um trabalho porque vai que... Então as pessoas olham para isso mesmo como um pessimismo, né? Mas muitas vezes essa característica, esse pessimismo é uma característica da ansiedade já, se manifestando. Se manifestando, né? Já ali a partir de todo esse comportamento, de tudo isso. E uma coisa assim também que nós falamos agora sobre a importância de a gente poder estar aqui hoje, estar todo mundo conversando e falar de um jeito tão aberto, né? Isso é maravilhoso, eu sempre digo isso. É maravilhoso ter essas pautas que antes seria até uma ofensa falar. Como ainda vejo muito preconceito, muita resistência, e tu citou em algum momento aqui sobre essa parte do acompanhamento de terapia com a medicação. Sabe aquela história do, vai tomar o teu remedinho, precisa de um remedinho? É outra coisa que também tem que desmistificar. Chega. Se existe medicação para perna que a gente quebrou, como foi o exemplo que tu falou ali no começo, por que eu não posso também utilizar da ciência que é provida aí a partir de tanto estudo, tanta gente trabalha, e aí eu vou, não, é porque é remédio, tem muito isso ainda, essa resistência, né, Maísa? Muito. E isso até é muito importante, né, interessante tu ter falado, porque essa resistência muitas vezes, né, vem com pensamentos, né, de que eu dou conta sozinho, eu vou conseguir sozinho, é só eu ter força de vontade que eu vou conseguir sair dessa, né? Mas eu já tô com problema de sono, eu tô notando que eu tô muito irritada, eu tô notando que eu já, na hora de dormir, eu já noto minhas mãos suando, eu já tô notando, mas daqui a pouco passa, daqui a pouco vai passar. As pessoas ainda têm essa crença, justamente por essa resistência, né? De, não, eu não vou no psiquiatra, não, no psicólogo, meu Deus, nem pensar, né? Não, tomar medicação eu não quero. Só que é engraçado, né? Porque assim, se tu for um médico com dor de garganta e ele te passar antibiótico, não vai
vai falar, não, deixa que eu vou conseguir sozinha. É só eu ter força de vontade que ela vai passar, né? Então, essa consciência que as pessoas precisam ter, né? Então, tu não vai muitas vezes conseguir sozinha, tu precisa de ajuda profissional, né? Então, por isso que a gente estuda tanto, se especializa e vai, nunca para, né, de estudar, justamente porque outras áreas, tu não fica questionando se tu precisa buscar ajuda ou não. E por que na saúde mental tu fica questionando? É justamente por conta dessa resistência que atrasa muito a busca pelo profissional, né, no tratamento, e acaba muitas vezes dificultando até ter um prognóstico bom, né? Porque poderia ter, se tu pega lá no início, vai de um jeito. Se tu já pega alguém que já veio uma vida, né, apresentando quadros de depressão, vai ter outra resposta ao tratamento, né? Então, quanto antes notar esses sintomas, procure ajuda. Procure uma avaliação, né? Busque um psicólogo, vai no psiquiatra, né? Então ele vai avaliar, não quer dizer que ele vai passar medicação para todo mundo. Ele vai ver se precisa ou não, né? Muitas vezes, como eu falei, quadros leves e moderados a gente consegue sim tratar com a terapia somente. Mas o padrão ouro, por exemplo, que a gente chama, né? Que é o que mais é eficaz, né? Que a gente tem lá para ver, quando chega um caso para a gente, um transtorno de ansiedade ou depressão, seria a terapia cognitivo-comportamental junto com a medicação, que seria a junção de um psiquiatra, né, caminhando juntos. Até porque a medicação, ela muitas vezes vai te ajudar nos sintomas ali, né, que tu tá sentindo mais evidente, né, naquele momento, né. Só que a mudança de pensamento, a mudança cognitiva que vai refletir no teu comportamento, a medicação não faz, né. Então pensa, se tu só tomar o remédio, quando tu for parar, provavelmente vai voltar a apresentar aquele quadro. Tem uma chance bem grande. Se tu faz a terapia junto, né, possivelmente, quando chegar a hora lá que o psiquiatra for fazer a retirada da tua medicação, tu vai reduzir muito drasticamente a chance, muitas vezes, de apresentar de novo um quadro, porque a gente está realmente trabalhando a tua parte cognitiva e comportamental, né? Então, é por isso que as duas coisas andam de mãos dadas. E também, como eu te falei, né, hábitos. Não adianta a gente ir lá tomar medicação ou fazer a terapia, dormir mal, comer mal, não fazer uma atividade física, ficar o tempo inteiro estimulado, vendo coisa no celular, vendo vídeo, não parando, não meditando, não respirando, pelo menos, né? E aí o ansioso, ele fica até culpado, né, nessas questões. Eles se sentem culpados, eles relatam para mim, não, parece que me dá uma sensação de culpa quando eu tô parado. Né? Eu tenho que estar produzindo, né? E eu me sinto... Eu tenho que ver ali as coisas acontecerem, né? Eu me sinto um fracasso se eu não tô, né, produzindo o tempo inteiro. Até uma crença muito comum entre pessoas ansiosas é a crença de incapacidade, né? Muitos ansiosos apresentam essa crença, né? Então se acham incapazes muitas vezes das coisas, né? Que não conseguirem. Até porque o que alimenta aquela crença lá de incapacidade? Muitas vezes aquele padrão evitativo que ele adotou ali para lidar com a ansiedade dele. Então fica reforçando aquilo, né? E o cérebro ele é muito bom, na verdade, em buscar coisas para comprovar aquilo que ele acredita. É um replay ali, todo momento, né? Ele vai captando, né? Ele vai buscando coisas no teu ambiente, no teu dia a dia, que comprovem aquela crença que tu tem, que muitas vezes é disfuncional, que tu criou lá, né, na tua infância, na tua adolescência, né? Que é onde a gente vai criando as nossas crenças aí. Então, o que acontece? Tem aquela crença disfuncional, uma delas muito comum, como eu falei, é uma crença de incapacidade, que a gente vê muito pessoas ansiosas, né? E aí, o ansioso, ele vai reforçando aquilo ali quando ele evita, né? Ele vai evitando todas as coisas e o cérebro tá ali captando. E, ó, viu? Como tu é incapaz mesmo? É isso que ele quer, né? O cérebro, ele é muito bom em confirmar as coisas que ele acredita, né? Então, a gente tem que se tornar melhor ainda em olhar as evidências, fatos, né? Porque nem tudo que a gente pensa é verdade. Nem tudo que a gente pensa é real. Então, é aprender a lidar com pensamentos, e isso é na terapia, né? Isso é o que eu ensino para os pacientes na terapia, é isso que eles aprendem, né? Sobre distorções cognitivas, como lidar, como eu lido com pensamentos, né? Como que vem, como que eu sei se esse pensamento é algo que realmente eu devo acreditar, né, nele, ou é algo que passa por um filtro e eu tenho que descartar, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes, se a gente for pensar assim, o ansioso, né? A gente tem uma parte do nosso cérebro que realmente ele comanda essa parte de perigo, né? Que é uma parte mais emocional ali, né? Então ele realmente comanda, anuncia, né, que tu tá em uma situação de perigo. Só que tu entende que o ansioso, muitas vezes, essa pecinha aí, é como se tivesse quebrada, né? Que tivesse disfuncional, porque daí o cérebro começa a
te avisar que tu tá em perigo a todo momento, né? Em situações que, na verdade, não são perigosas, né? Aí é onde a pessoa começa a se prejudicar, né, Maísa? Exato. Isso. Aí é onde a pessoa começa, muitas vezes, a acreditar naquilo que o cérebro dela está trazendo para ela, né? Não questiona, não sabe como questionar aquilo ali, né? E até outra coisa que eu vejo muito comum, né, na clínica, que é pessoas que falam, eu tô tentando não pensar. E quanto mais eu tento pensar, quanto mais eu tento evitar esse pensamento, parece que mais forte ele fica, né? Então isso é muito comum. E eu sempre falo isso, né, para os pacientes, a gente fala, eu até brinco com eles. Vamos fazer assim, então, tenta não pensar em um elefante branco agora. Não pensa. Tenta não pensar. Aí eles já começam a rir. Nossa, veio um elefante branco aqui na minha cabeça. Falei, é porque não é tão simples assim. Não adianta a gente não querer não pensar. Isso aí não existe. O que acontece é a gente lidar de uma maneira mais assertiva, mais funcional com os nossos pensamentos. Isso sim. Né? Então não tem como a gente não pensar. Eu não quero pensar nisso. Não, isso aí não tem. O teu cérebro ele tem pensamentos automáticos. Ele te traz esses pensamentos, né, automaticamente. Só que tudo bem, desde que tu saiba lidar, né, olhar para ele e avaliar esse pensamento, tirar, né, ver se é um pensamento que vale a pena tu reforçar ou não, tá tudo certo, né, não é para ser um problema, né, então muitas vezes as pessoas tentam e acham que a saída é não pensar, né, eu não queria pensar, acho que eu tô pensando muito. Parar, né, na verdade, esse problema, né, Maísa? É isso, e aí é que tá, só que sozinho muita gente não consegue porque existe uma forma certa disso, né, existe uma forma correta de fazer isso. E aí, às vezes, as pessoas vão tentando de maneiras que, de fato, não são funcionais, né? Que não vai dar certo, não vai ter resultado, né? E isso, nesse tempo, vai só se agravando, se agravando, se agravando. Se tivesse procurado lá, quando manifestou os primeiros sintomas lá que se manifestaram, seria uma coisa. Só que, às vezes, os pacientes chegam pra gente já tendo crises e tudo, ou seja, já estão há um tempo apresentando aquilo, né? Só que as pessoas acham, não, eu vou conseguir sozinha, eu vou tentar mais um pouco, né? E aí vai agravando aí esse quadro. Agrava tudo. Eu já tive a oportunidade no próprio ambiente familiar de lidar com pessoas que, além desse processo terapêutico, que eu sempre digo é maravilhoso, ele é incrível, transformador, revolucionário, né? Em todos os sentidos, não só o mental, mas algo que envolva particularmente a fé, a religiosidade, as nossas crenças espirituais também, mas como tu falou, se a ansiedade ela é multifatorial, o tratamento ele também é como uma cicatrização. Se eu machuco aqui, abriu a ferida, talvez o meu band-aidzinho ali seja o medicamento que vai dar aquele, né, vai dar a ponta. Só que se eu não tratar, se eu não limpar, se eu não ter zelo, dizer assim, preciso parar, porque se eu continuar digitando, essa minha cicatriz é que ela não vai curar. Isso. E eu acho que é mais ou menos isso, né, Maísa? Isso, é isso, assim, tu vai reforçando aquilo, né, tu continua fazendo aquilo, né, e aquilo já tá gerando um dano, já tá gerando um prejuízo. Exatamente como o exemplo que tu deu. Já tem algo ali, eu tô com uma dor no punho de tanto digitar, né, a minha orientação é que eu pare, mas eu continuo. Então, vai agravar aquilo ali e vai ter um quadro de alguma outra coisa, né, que se agravou por eu não seguir uma orientação, por exemplo. E isso, a questão da ansiedade é justamente isso também, né, falando de transtornos. As pessoas ficam reforçando aquilo, né, tendo comportamentos e coisas que vão agravar aquele quadro dele, né, torna às vezes ele muito disfuncional, né, para lidar com os eventos do dia a dia, com o cotidiano, né, e aí a pessoa começa a ficar uma pessoa realmente disfuncional, né. E esse disfuncional, aí é onde deve ser o embate, né, do ansioso. Porque o ansioso, se ele é controlador, ele quer controlar. Mas aí ele tem medo também de fazer as coisas de acontecer, porque talvez ele vai achar que o teto vai cair aqui na cabeça da gente agora. Então fica um impasse diário. Por isso que ele evita. Como é que fica o trabalho? É isso. Aí ele começa a evitar. Né? Aí ele começa a fazer as evitações, porque é um comportamento, é uma estratégia compensatória que a gente chama, né? É um comportamento muito comum. O ansioso ele tende a evitar, só que a evitação reforça o quadro dele de ansiedade. Então ele evita porque momentaneamente alivia aquela ansiedade dele, claro, se não for lá enfrentar aquilo que está me gerando ansiedade, a ansiedade ali baixa. Só que daqui a pouco ela sobe de novo e nunca tu vai olhar para um evento, se a gente pegar aqui um exemplo, é falar em público, né? Se eu evitar todas as propostas que eu tiver de falar em público, o que meu cérebro está entendendo com aquilo ali? Né? Que realmente é algo que eu devo evitar, que é algo perigoso, algo danoso, né, para a minha vida. É isso que ele está entendendo.
E aí eu começo a evitar e vai se reforçando, e quando eu vejo eu vou evitando situações diárias, cotidianas e coisas que seriam ótimas até para o meu desenvolvimento, né, que eu fosse lá enfrentar, né, então o enfrentamento, né, junto com técnicas e claro, né, não basta só muitas vezes pensar, vou, né, vou lá enfrentar, dependendo do grau da ansiedade que tu tá, às vezes tu realmente não consegue, né, tu vai precisar de ajuda. Precisa ter uma estrutura, né? Exato, exato. E aí, às vezes, não é só pensar e querer, não é só uma força de vontade. Às vezes, tu vai precisar realmente de um tratamento, né? Da ajuda de um profissional. É um cálculo complexo, não é É, só como 2 mais é. 2 é igual a 4, não é, Não, não é isso, né, é totalmente complexo. não. E dentro de tudo isso que pode vir acarretar, que a gente já conversou um pouco, mas eu queria entrar de uma forma mais prática nisso. Por exemplo, perder um trabalho, o fim de um casamento, Uhum. uma relação que seja muito delicada no processo de desenvolvimento de um adolescente, que a fase, acho que é da adolescência, que a gente tem as nossas rebeldias, e às vezes dentro do lar, identificar isso. De fato, o que acaba acarretando mesmo? Onde a pessoa ela pode daqui a pouco perder o emprego, ela pode daqui a pouco desenvolver um ataque cardíaco, enfim, o que em casos, por exemplo, talvez em crianças ou adolescentes, adultos, o que geralmente desenvolve? Mas... Isso, assim, o que geralmente desenvolve? Já teve gente, né, que pediu demissão por não conseguir mais ir para o trabalho, de paralisar de fato, né, com medo das crises, né, por conta dos pensamentos ansiosos. Começam a deixar de fazer coisas corriqueiras do dia a dia, né, e aí começa, muitas vezes afeta o relacionamento, um término de um casamento, né, então assim, na verdade, pode afetar tudo, né, vai afetar tudo. E aí, por isso que, se tu quiser ter relacionamentos mais saudáveis e tudo, tu tem que se cuidar, né? Não tem outro jeito, não tem outra maneira, né? Então, realmente, o caminho é buscar ajuda, né? Então, não deixar acontecer isso, não deixar chegar num nível de acabou o casamento porque não conseguiram lidar com aquilo, né? Afetou o relacionamento, relacionamento com o filho, né? Tudo, na verdade, tudo fica afetado. Qual é o né? primeiro passo, então? É a coragem? Talvez alguém incentivar da família? Qual é o primeiro passo? É dizer assim, socorro, preciso de ajuda, eu acho. Exato. Né? Como é que Entender realmente que a gente muitas vezes não consegue tudo sozinho. A gente não consegue dar conta de tudo. A gente tem coisas que a gente não consegue lidar, né? Então, o primeiro passo é tu reconhecer e admitir que tu não tem o controle de tudo, né? Admitir que realmente tu não vai muitas vezes conseguir dar conta de tudo e tá tudo bem, né? Tá tudo certo, tá tudo bem, né? Então, entender que por mais que tu queira controlar tudo e achar que tudo vai sair conforme tu esteja planejando, ficar extremamente irritado quando algo sai de alguma outra maneira, né? Que não foi o jeito que tu planejou, né? Entender e aceitar, isso envolve muita aceitação, né? Tu não tem o controle de tudo. Tu não controla tudo, tem coisas que tu vai ter que aceitar. Né? E isso não é necessariamente ruim, muitas vezes sai de um jeito que a gente nem esperava e às vezes foi até melhor. Ah, mas e se for pior? E se for pior, tu vai lidar com aquele cenário ali também, porque aí volta naquilo que eu falei. O ansioso, ele superestima um risco e subestima os recursos que ele tem para lidar com aquilo ali. Né? Então, geralmente, a gente apresenta muito recurso para lidar com alguma coisa. Ah, mas e se meu namorado terminar comigo agora? Tu vai ter que lidar, possivelmente tu vai ficar triste, tu vai chorar, mas tu vai ter recursos para lidar com isso. Tu pode pedir o apoio da tua família, tu pode começar uma terapia, tu pode começar a retomar alguns contatos, talvez se tu tinha deixado, né, esses contatos de lado. Retomar até atividades que gostava de fazer, às vezes a gente deixa de fazer, né, mas exato, por causa de relacionamento. exato, isso, amizades, né, tudo coisas que gostava de fazer, então tu tem recurso para lidar, só que o ansioso já, tu entende que quando ele pensa nisso, ele pensa, nossa, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, né, e agora, se terminar esse relacionamento, acho que eu vou morrer, né, então eles têm essa sensação, porque eles superestimam o risco e subestimam essa questão de recurso para lidar, só que geralmente a gente tem muito recurso, né, então assim, não vou ficar sozinha em casa, porque imagina se eu passo mal sozinha em casa e aí eu vou ter algum ataque ali e cair, ninguém vai me ver, e aí eu vou morrer, e aí como que vai ser? Bom, aí a gente começa a avaliar, olha, tô com saúde, né, assim, não tô me sentindo mal, né, tô bem. Se eu começar a me sentir mal, talvez a ponto de eu achar que eu tô ficando piorando,
eu vou buscar ajuda, eu vou ligar para minha mãe, para o meu pai, para minha família, posso ligar para a ambulância, para o SAMU, enfim, né? Vários recursos aí, né, eu tenho. Mas o ansioso, ele desconsidera isso. Ele só pensa, não, eu estou sozinho e eu vou morrer. É porque ele foca nessa questão, né? Ele foca nisso, em tudo que pode acontecer. Então, um risco enorme, né? E acaba que olha para todos esses recursos, ele acaba subestimando, né? Então provoca, gerando aí esse ciclo aí da ansiedade de novo, né? Se torna um ciclo vicioso. Isso. A partir disso não tem parece assim um caminho que eu vou para cá ou eu vou para lá, não. Se tornou um ciclo vicioso e vai piorando, né? Vai piorando. E aí o perigo, né, que é aquilo que eu falei, que aí pode abrir um quadro, por exemplo, ir para um quadro de depressão, né, para algum outro transtorno. E isso é muito comum, a gente vê na clínica, por exemplo, né, pessoas que desenvolveram depois de... Começou com sintomas de ansiedade lá no início e foi deixando, e foi deixando, e foi deixando, achando que ia lidar, né, e que ia conseguir sozinho, e foi indo, e foi piorando, então não ficou atento aos sinais, né, então nunca é de um dia para o outro, nunca é. Né? Então a gente é que ignora os sinais, né? Mas o cérebro ele vai mandando sinal de que alguma coisa não vai bem ali, né? Então ficar atento a esses sinais, né? Acho que realmente pode te ajudar aí, né? A prevenir muita coisa. Bem como tu falaste, é prevenir do que remediar. Exato. E dentro disso, dessa primeira orientação que a gente conversou aqui, de a gente ter esse primeiro passo, né? Mas dentro desse primeiro passo vai ter tratamento, vai ter o acompanhamento, a medicação, os novos hábitos, todo esse mundo, essa esfera. Mas tem assim dicas que a gente possa trabalhar, que tu possa dar dica pra gente, dar dica para as pessoas que vão assistir, que vão ver, enfim, que possam trazer resultados efetivos mais aqui que tu pode assim compartilhar com a gente. Então, dicas, vamos lá. Vamos pensar. Tem muitas, né? Tem bastante, vamos pensar em algumas aqui. Acho que a primeira, assim, uma muito importante, eu acho, que é se cuidem, né? Se priorizem, olhem para si. Né? Eu vejo muito na clínica as pessoas querendo dar conta de tudo, cuidar da família, cuidar e ser espetacular no trabalho, cuidar de tudo, dar conta de tudo e não olham para si, né? Elas não se priorizam. Até eu gosto muito de fazer uma analogia, né, que a gente usa com a máscara de oxigênio, né? Então, quando a gente vai viajar de avião, né, tá lá, a aeromoça dá a mensagem lá, né, que em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente, né? Então, qual é a instrução? Antes coloque em você para depois ajudar a criança ao seu lado. Então, isso provoca muitas vezes um choque, né, nas pessoas. Mas como que é absurdo que eu vou colocar antes em mim e o meu filho? Como que vai ficar? Antes eu vou colocar na criança, ele não vai conseguir sozinho. Acontece que se você não colocar em si antes, provavelmente você não vai conseguir colocar no seu filho depois, porque você vai desmaiar antes, né? Então, por isso essa orientação. Antes, cuide de si. Depois tu vai poder ajudar as outras pessoas. Então, a gente não consegue dar para os outros aquilo que a gente não tem. Se eu quiser ajudar os outros, eu tenho que primeiramente estar bem. Eu tenho que estar com saúde, aí sim eu vou ser uma pessoa que eu vou conseguir ajudar talvez o meu marido, se ele estiver precisando, o meu filho, um familiar, né? Então, antes de tudo, olhe para si, se priorize, né? Isso não é egoísmo. As pessoas acham, muitas vezes elas levam para esse lado, né? Acham que isso é um egoísmo, que como eu tenho que antes pensar nos outros. Não, a questão é que se você não estiver bem, você não consegue ajudar mais ninguém. Então, faça por si e faça pelos seus, né? Ajudando, né, as pessoas, com certeza, porque isso é muito bom, tu poder ajudar quem vai precisar de ti, mas a gente tem que primeiramente entender que para que eu consiga ajudar, eu tenho que primeiramente estar bem. Então, olhar para si, beba água, medite, faça uma respiração, faça pausas, né? Então, essa questão da autocobrança, sempre se cobrando, sempre querendo mais, nunca tá bom, né? Então, faça atividade física, olhe para o seu sono, durma bem, né? Então, essa seria com certeza a primeira dica que eu tenho para dar, né? Então, olhe para si, se priorize, né? É aquela, como eu já várias vezes ouvi esse mantra dentro de casa, eu levo muito para a minha vida. Primeiro eu, depois o nós e depois o eles. Isso na vida dentro de casa, fora também. E também aprender a dizer não, né? Que é muito difícil. Eu aprendi, mas eu tive que aprender pelo sofrimento, pela dor, mas aprendi pela dor com o câncer a dizer não. Mas eu acho que tem formas
vivendo a dor, Uhum. de poder passar para as pessoas assim, dá para aprender sem sofrer tanto, né? Ótimo, ótimo. Esse aí é um ponto essencial, por exemplo, né, que a gente fala muito em dizer não, né, colocar limite nas coisas, né, as suas vontades, o que que tu quer, o que que tu deseja, né, se tem algo te machucando, se tem algo que tá te fazendo mal, opa, não, né, aqui não. Então esse limite muitas vezes eu que vou precisar colocar. Eu não posso ficar esperando que o outro pare muitas vezes quando ele está me fazendo mal. Eu tenho que entender que eu que vou ter que colocar limite muitas vezes, né, nas coisas, nas pessoas, enfim. Então, o dizer não é essencial para manter a tua saúde mental em dia, né? Então, realmente, isso é uma das coisas que as pessoas, inclusive os ansiosos, principalmente, têm muita dificuldade, né? Em falar, em dizer não, em Sim, saber controlar tudo, quer tomar frente de tudo, mas às vezes não sabe nem de fato o que quer fazer, né? Exato, não, e se culpam de novo, né? Falando de novo da culpa aqui, porque é uma emoção muito frequente entre os ansiosos, né? Se culpam em estar dizendo não, em estar desagradando o outro, né? Como que o outro, o que que o outro vai pensar de mim se eu falar não para ele, né? Então a gente, ao mesmo tempo, como eu falo, a gente tem que saber dizer não e aceitar o não do outro, porque nem tudo sai do jeito que a gente quer, Não é nem só a tudo. gente dizer, é aceitar quando o coleguinha, ou quando Exato. a esposa ou o marido também diz, não, Uhum. hoje eu quero. E para aceitar, tem dica para isso também, para ter essa compreensão de lar e de trabalho, ou Maísa? Na verdade, Manu, se a gente voltar lá naquele pensamento que eu falei, né, do adulto e da infantilidade, a gente cai lá de novo. Uhum. Porque a gente começa a entender que nem tudo na vida vai ser do jeito que a gente quer. Entendendo isso, automaticamente eu entendo que eu vou ter que aceitar os nãos das pessoas, muitas vezes, né? Eu vou querer algo, mas talvez a outra pessoa não quer. Né? E aceitar isso é o caminho. Então, até uma questão de maturidade, né? Assim, eu entender que o mundo não gira ao meu redor, né? Às vezes é aceitar o não do outro, saber o dizer não, como a gente falou, né? Dizer não, mas o aceitar, né? Não é sempre que o outro vai querer fazer a nossa vontade. Não é sempre que o outro vai fazer aquilo que pra gente seria o ideal, né? Que acontecesse. Ou seja, o mundo não gira ao nosso redor, né? E a gente tem que entender que nem tudo sai como a gente planejou. Né? Não é, até porque a gente não tem o controle de tudo, como tu bem colocou ali no Exato. começo da conversa. A gente não é a última bolachinha do pacote, que é o de que esse é um, né? É um ditado que a gente escuta desde a infância e é verdade. Sempre tem alguém melhor ou pior, pro lado bom e ruim. Mas eu quero mais dica, porque para mim é muito importante, eu acho que para as pessoas também que têm esse interesse em entender mais dessa atmosfera, que outras dicas, o que a gente pode aplicar de fato para, enfim, poder evoluir, prosseguir. Ótimo. Então, acho que tem outra dica aí que até eu anotei alguns pontos para eu não esquecer assim de falar, porque a ansiedade eu realmente me empolgo, né? Eu adoro falar sobre ansiedade. Se deixar aqui, a gente vai até amanhã. Nossa, isso dá para ver, dá para ver. Se deixar, então eu até anotei. E é bom assim, né, poder conversar tão abertamente. É necessário, né? Necessário, é necessário. Eu acho que, além de tudo, além de ser bom, né? Porque eu gosto muito, acho que é necessário levar informação para as pessoas, né? Às vezes as pessoas não têm recursos, né? Para fazer uma terapia, algumas vezes, né? Enfim, apesar de que tem já bastante lugar aí que faz terapia, às vezes buscar lá na faculdade, alguma coisa que tem, né? Com serviço gratuito, né? Sim, através dos serviços sociais também. É um novo olhar também que a gente percebe, né, Maísa, como teve essa crescente de profissionais, de áreas, né, em relação a esse tema, né? Isso. Então, acho que essa importância, a gente está falando isso para levar também esse conhecimento para a maior parte das pessoas, né? E uma dica, assim, né, que eu acho que essa é importante, assim, para a gente falar, é que a gente nunca vai se sentir realmente pronto, né? Se eu puder dar uma dica, que é você nunca vai se sentir pronta para fazer aquela mudança, para dar um passo a mais, para fazer aquilo que você tem medo, né, na sua vida. Então, assim, enfrente os seus medos, né, e não paralise diante deles, até porque o nosso cérebro, ele é projetado para nos proteger, né, e aí essa questão da proteção, ele vai fazer a gente paralisar. Né? Então, assim, enfrente os seus medos, né? Vai atrás, vai fazer aquilo que você tem medo, tenta lidar com eles, né? Se expor a eles, por exemplo, né? Porque como eu gosto sempre de uma frase, assim, que diz que, na verdade, o estar pronta é muito mais uma decisão do que um sentimento.
Então, você não vai se sentir pronta, você decide estar pronta. Nossa, Né? Então, eu adoro essa frase. Né? Eu adoro essa frase, porque às vezes as pessoas, não, mas eu não me sinto pronta para ir lá assumir esse projeto aqui que o meu chefe pediu para eu fazer. Eu não me sinto pronta para subir de cargo, para, né, fazer aquilo lá que eu fui promovida. Acho que eu não vou, eu vou ficar aqui, aonde eu tô. Só que as grandes mudanças na tua vida, as coisas mais relevantes da tua vida, vai exigir risco. Elas exigem riscos. Tolerar riscos e tolerar incertezas, né? E aí entra isso, que é muito mais sobre uma decisão. Tu decide estar pronta e nesse caminho tu vai ficando pronta. Né? Então a gente não nasceu pronto para as coisas, a gente vai se tornando pronto para elas. Então essa é a questão, né? Então enfrente seus medos, né? Vai lá e se torne pronta para assumir aí e dar um grande passo aí na sua vida. Sem carregar peso nas costas, né, Maísa? Então não tem de novo a gente entra no assunto da receita, não tem receita, cada ser humano é um ser humano, cada olhar é individual. E eu creio que deveria ser pleno esse olhar sobre nós mesmos, né? Isso. É isso aí, acho que cada pessoa realmente é única, é um olhar singular, né, para cada uma que a gente vai ter. Então, assim, até voltando ali na questão que eu falei dos medos, né, caso tu note, tu perceba que tu não esteja conseguindo sozinha, procure ajuda, não tenha resistência, né, os profissionais estão ali cada vez mais capacitados, estudando, né, para te ajudar. Né? Então não tenha resistência, essa resistência só vai atrasar muitas vezes processos importantes na tua vida. Busque ajuda, né? Busque a ajuda de um psicólogo, né? Enfim, que ele vai estar ali para te ajudar. Então quanto mais resistência tu tiver nisso, mais o teu processo vai atrasar. Né? Então o nosso cérebro ele é projetado para proteção, né? Para nos proteger. Então o que acontece? Se tu seguir tudo que ele fala para nos poupar, né? Tu vai viver numa zona de conforto. E a gente já sabe que na zona de conforto é aquele lugar onde nada acontece, né? Tem que ir para fora, né, dela. Sem medo, né? Sem medo de ser feliz, sem né, medo, exatamente, né? Então enfrentar, né, esses pensamentos, esses medos que vêm, né? Enfrentar riscos, tolerar riscos e incerteza, né? Eu acho que isso é o primordial aí para que a gente consiga avançar e conseguir aí alcançar nossas coisas, enfim, nossos sonhos, né, da nossa vida. Que são tão nossos, né, e que merecem ser realizados. E eu adorei isso e vamos levar isso. Não necessariamente a gente está pronto, porque o que é estar pronto? Mas eu decido estar pronta. Exato. Então, acho que a gente pode finalizar assim com essa reflexão que vale para os ansiosos, para todos nós, né? Independentemente. Isso vale para todos, né? Todo mundo acho que tem aí a sua insegurança, né? Todo mundo tem uma insegurança, suas incertezas, né? Então, a questão enfrente seus medos, né? Que é saindo da zona de conforto que tu vai chegar onde tu quer aí na tua vida. Maísa, obrigada pelo papo, foi incrível, adorei. Realmente, eu que agradeço. Me senti aqui arrepiada em alguns momentos de verdade, isso que é incrível, né? A conversa, essa capacidade de conversação, como ela foge dos roteiros, né? Que a gente sempre tem uma reunião de pauta, faça programa, né? Isso. Mas é muito bom ter essa experiência, eu quero te agradecer demais aqui por esse dia de hoje aqui. E esse espaço vai ser dedicado para isso aqui, sob teu comando. Aqui é só conversa, mas quem comanda é tudo. Com certeza, mas assim, Manu, eu que quero te agradecer, porque é o primeiro, né? O primeiro de muitos que virão, né? Se Deus quiser, é o primeiro e realmente, assim, de novo, eu decidi estar pronta, né? Eu não estava, eu decidi hoje ficar pronta. Eu falei, não, eu tenho que começar, porque eu acho que o mundo precisa disso, precisa de mais orientação, precisa de mais informação, né? Então, é realmente isso, né? Já utilizando o exemplo que eu dei, né, e aplicando ele, né, no meu dia a dia. Eu decidi estar pronta, né, não é que eu me senti pronta, eu decidi, né, então te agradecer por acompanhar aqui, né, e estar aqui batendo esse papo, que eu acho que foi tão legal, tão gostoso, né, e te agradecer e te espero nos próximos aí, junto comigo. E eu como jornalista, eu que farei o encerramento, mas vamos dar mais uma decisão aqui, vamos ver se tu tá pronto, eu sei que tu tá. Finaliza só olhando direto para tua câmera fechada aí para o pessoal e convidar para os próximos também, Maísa. Contigo, não é comigo agora. Vou ter que ficar pronta, então. Então, realmente, eu acho que isso foi pensado com bastante carinho, né? Esse espaço aqui, esse quadro, muito carinho, com muita dedicação, né? Muito estudo,
né, por trás disso. Eu falo muito que a psicologia baseada em evidência não é achismo, não é o que eu acho, isso é estudo, é evidência, né, o que os dados nos mostram, né. Então, realmente foi pensado com muito carinho, que espero, né, que as pessoas gostem e usufruam aí disso aí da melhor maneira possível. Obrigada. Obrigada.